Diz respeito à Fazenda, vai se constituir um grupo de trabalho para consolidar a dívida da Venezuela frente ao Brasil e, a partir dessa consolidação dos números, reprogramar o pagamento. Então, é disso que a Fazenda foi tratar. De onde saiu essa declaração do Haddad? Durante a reunião entre Lula e Maduro e os ministros de ambos os países, a delegação venezuelana pediu ao Brasil para calcular o tamanho da dívida e dar uma programação de como é que eles podem pagar esta dívida. Então, esse grupo de trabalho, que não vai ser um grupo de trabalho formal, mas vai estar envolvendo aí a Câmara de Comércio Exterior, vai estar envolvendo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o BNDES e também o Tesouro Nacional vai tentar chegar nesse número. Eu fui apurar para tentar ver aproximadamente onde que está, que ordem de grandeza nós estamos falando. Estamos falando de mais ou menos, gente, hoje, 2 bilhões e meio de dólares, que a um câmbio de R$5 vai dar 12 bilhões e meio de reais. A gente tem uma parte que é dívida do BNDES, dívida da Venezuela, garantida pela Venezuela com o BNDES. Essa dívida foi paga, tinha garantia do Tesouro Nacional. Então, assim, a Venezuela, na verdade, deve para o Tesouro Nacional. Agora, também tem uma outra parte dessa dívida, de quase 1 bilhão, que são dívidas de empresas venezuelanas que importaram do Brasil com empresas brasileiras. Não são projetos de infraestrutura, mas eu tenho aqui, por exemplo, olha, 386 milhões de dólares em exportação de aeronaves, 279 milhões de dólares em exportação de alimentos, mais uma tranche aqui, mais uma fatia de mais 197 milhões de dólares em exportação de alimentos congelados. Tem essa série de itens que o governo brasileiro vai ter que somar. Por enquanto, essa conta está chegando em mais ou menos 12 bilhões e meio de reais. Vou detalhar agora para vocês. Natália, nossa editora executiva, temos a arte do BNDES para vocês darem uma olhadinha só na parte da infraestrutura. Só o BNDES emprestou para a Venezuela 1 bilhão e meio de reais para fazer vários projetos. O principal deles, o metrô de Caracas. 722 milhões de dólares não foram pagos. Acho que eu falei 1 bilhão e meio de reais, não, 1 bilhão e meio de dólares. 722 milhões de dólares não foram pagos. Parte disso acionou-se a garantia do Tesouro Nacional, saiu do bolso do contribuinte brasileiro. Tem ainda 84 milhões de dólares em parcelas a vencer. Vamos voltar aqui para a análise. Scolese, volto com você. A versão que Lula e Maduro colocaram hoje na coletiva era a seguinte: a Venezuela parou de pagar porque o governo Jair Bolsonaro não dava meios para que isso fosse feito. Rompeu relações, não tinha como pagar. Ouvindo pessoas na época do governo Bolsonaro que estavam ali no BNDES, realmente a relação não estava facilitada. Agora, quem quer pagar encontra meios. Foi o que essas pessoas comentaram comigo. E a Venezuela estava numa crise enorme. Meu ponto é, tem que pagar independente de quem seja o presidente, certo? Concordo. Como é que fica essa questão? A gente até brinca entre nós jornalistas, Raquel, que quando cria-se um grupo de trabalho é para ganhar tempo e não vai dar em nada, né? Então, quando eles chegam ao Brasil e dentro de uma negociação, olha, o Lula vai defender a gente, vai falar que a gente não é uma ditadura, enfim, a gente precisa apresentar alguma coisa. Então, vamos dar um sinal, vamos pedir para eles calcularem a nossa dívida, para a gente dar um sinal positivo de que em algum momento a gente vai pagar. Então, me parece só uma tentativa política de ganhar tempo, porque é isso que você falou, Raquel, quem quer pagar, arruma um jeito de pagar na hora e não vai ter problema nenhum. Tainá, a gente sente também, acho que é isso que o Scolese colocou, quem quer pagar, paga a sua dívida, independente de quem está do outro lado. Mas o governo brasileiro agora diz que está tentando montar um fluxo de comércio para que a Venezuela eventualmente possa nos pagar de outras maneiras. Uma coisa que está na mesa de negociação, que os presidentes mencionam e que o Daniel Richtner trouxe com exclusividade aqui no Arena já há quase um mês,
é a possibilidade do Brasil voltar a comprar energia elétrica de uma hidrelétrica da Venezuela na Amazônia para abastecer o estado de Roraima. Como é que está essa negociação? Avançou alguma coisa? Será que pode sair alguma coisa daí? Eu, Raquel, assim, apostaria que isso pode caminhar, mas o que eu consegui bater com as fontes hoje, né? Hoje, com a chegada do Maduro, nesta segunda-feira, a gente está ainda fazendo a repactuação, estamos tratando das coisas mais administrativas, né? Das embaixadas, das nomeações. Quando eu acompanhava ali no bastidor o que estava sendo discutido pelo Lula e pelo Maduro, naquela reunião a portas fechadas, não a ampliada com os ministros, mas a primeira, né? Então, me veio essa sinalização de que é um momento ainda de uma discussão muito inicial do que vai ser feito a partir daqui. É claro, a gente sente que há uma vontade, nem só sentir, Raquel, a gente ouve o presidente Lula falar com muita boa vontade da relação com a Venezuela e com outros países que ficaram com as relações interrompidas durante o governo Bolsonaro, né, que eram vistos como os países que são vistos como os países, ou seja, porque são ditaduras, ou seja, porque são ditaduras de esquerda, mas que não tiveram acesso à última gestão. A gente vê essa movimentação desde o primeiro momento com Lula verbalizando que quer fazer essa reaproximação. Nesse momento, o que o Itamaraty fala é organizar a casa e depois colocar, sim, essas várias possibilidades de acordos e projetos que foram interrompidos recentemente para andar. Apostaria que sim, que a ideia é justamente essa, repactuar comercialmente com a Venezuela, que também nessa área de energia isso deve caminhar, mas nesse momento ainda o governo está tateando, né? Está vendo como é que ficou essa relação interrompida por 4 anos, Raquel. Letícia, um outro tema que sempre aparece nas conversas entre Brasil e Venezuela, que apareceu naquela visita surpresa que o Celso Amorim, o ex-ministro Celso Amorim, hoje assessor do Lula, fez à Venezuela, são as eleições na Venezuela em 2024. Que conversa um pouco com o que a gente estava conversando, o que a gente estava falando na nossa primeira rodada de análise, né? Do Maduro colocando na Venezuela quem perde, perde, quem ganha, ganha. Será? Como é que o Brasil vai tentar atuar para garantir um pleito livre, né, isento ali na Venezuela? Bom, Raquel, o que a gente tem visto ao longo dos anos é o presidente Lula falando que não se envolve com política de outros países, né? Que o Brasil não tem que se meter na eleição, seja da Venezuela, seja da Argentina, seja de qualquer outro lugar. Mas a gente sabe que vai ter um acompanhamento da política, dos políticos brasileiros com esse pleito no ano que vem. E também essa reunião de hoje do Lula com o Maduro vai se refletir na eleição de 2024 no Brasil e na eleição de 2026, porque isso é um prato cheio para a oposição explorar durante as próximas campanhas. Ainda que o Lula tenha reduzido essa reunião de hoje a dizer que é uma narrativa contra o Nicolás Maduro, a gente sabe que não é isso que vai ser dito ao longo dos próximos anos, que não é assim que a oposição vai encarar o assunto e nem mesmo uma boa parte da esquerda brasileira e dos políticos da esquerda brasileira. A gente viu hoje muita gente comentando nos bastidores, nossa, o Lula fez uma defesa enfática, não precisava de tanto, podia ter trazido problemas da Venezuela para o debate. Enfim, vai ter reflexo tanto em 2024 como em 2026, lá e aqui, com certeza. Leandro, e você? Que avaliação que você faz desse problema aí da dívida? Você sabe que na campanha, uma das coisas que mais batia negativamente para o presidente Lula eram os financiamentos de obras no exterior e esses calotes que o Brasil teria tomado, principalmente esse da Venezuela. É um tema que pega
que pega no PT, que pega para eles. A pecha colou e o Lula também não faz nenhum movimento para tirar essa pecha, né? Quando fala sobre a questão de Cuba, quando fala sobre a Venezuela, o Lula também não faz muito esforço para se afastar de regimes que não são democráticos, né? E é até um ponto que a Letícia tocou que me parece interessante, que é como 2024 vai refletir, isso vai estar em pauta, porque se em determinado momento a direita precisou usar de fake news para poder relacionar o governo Lula a ditaduras, necessariamente o caso da ditadura do Maduro, fez, por exemplo, o BNDES soltar, não na gestão atual do Mercadante, mas em outros momentos soltar notas dizendo que não tem nada de caixa preta do BNDES, que, enfim, os empréstimos eles podem ter algum grau de condenação política, mas que não tem ali financiamento de ditadura, enfim, o BNDES precisou várias vezes se manifestar nesse sentido e muitas vezes isso foi operado no campo da desinformação, mas agora tem uma foto aí para ser explorada nas próximas eleições, na eleição já de 2024, que necessariamente, né, sobretudo nas capitais, ela vai refletir um antagonismo que está muito dado ainda entre o Lula e o ex-presidente Bolsonaro. Você tem aí um problema. O argumento que o Lula usa desde a campanha, repetiu em fevereiro, repetiu hoje, para falar sobre a questão da dívida da Venezuela com o Brasil, é dizer que por conta do rompimento das relações diplomáticas, né, no limite entre Brasil e Venezuela, que essa dívida não foi paga por conta, portanto, do Bolsonaro. Mas isso não me parece que também é um argumento suficiente. O que a gente, até os colegas falou isso, né? Quando você não tem o que fazer, você cria um grupo de trabalho, né? Você tem um problema nas mãos, você cria ali um grupo de trabalho para dizer que vem aí, nos próximos 60, 90, 120 dias, uma solução mirabolante para um problema objetivo. Mas esse vai ser importante acompanhar. Se a Venezuela, de fato, agora que o Maduro veio aqui, vai começar a pagar essa dívida, enfim, bilionária que tem com o Brasil. E até 2026 dá tempo de pagar o financiamento para o metrô da Venezuela, né? Porque o metrô é um assunto de eleição, né? O metrô da Venezuela e o porto de Cuba sempre aparecem. Sempre aparece. E agora não tem mais desculpa, né? Tem grupo de trabalho, então é para resolver, né? Vão ser cobrados por isso.